Eu comprei esse pente alisador. Tem pessoas que dizem que é escova, né? Então eu vi alguns vídeos de como usar. Eu comprei ele porque o preço estava mais acessível. Depois eu vou colocar aqui o valor que eu gastei. Aí é só, eu coloquei ele na tomada. Ontem eu alisei um pouquinho o meu cabelo, só que eu passei ele no meu cabelo molhado. Eu não sabia que não podia. Ouvir gente falando que pode dar choque e outras coisas. Eu não sabia. Gente, eu não sabia. Eu só fui e taquei ele no meu cabelo aqui, ó. E ele ficou, sabe? Ficou lisinho o meu cabelo. Ontem eu fiz o teste com ele molhado, eu não sabia. E aí eu tava querendo usar ele pra fazer progressiva, né, no meu cabelo. Porque eu alisei o meu cabelo ontem, mas como vocês viram, não deu resultado. O alisante não pegou. Também meu cabelo ficou elástico porque eu esqueci que eu tinha descolorido meu cabelo há uns 2, 3 meses atrás, entendeu? Então o comprimento ficou meio elástico, ó. E agora dá pra ver que os cachos voltou. Nem parece que eu alisei meu cabelo, ó. Aqui dá pra ver que tá elástico, que tá horrível o cabelo, então agora eu vou cuidar bastante dele pra poder recuperar. Eu vou passar essa escova aqui e eu vou gravar áudio depois, porque agora não dá, entendeu? Pra mim poder já ir falando pra vocês. Mas se tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem falar alguma coisa aqui no vídeo, se tiver dúvida, é só deixar aí nos comentários. Mas é só colocar na tomada, aperta esse botão aqui que liga, ó. Que tem esse símbolo aqui. Aí depois aqui você vai no mais e vai aumentar a temperatura e vai mostrar aqui, ó, que tá aumentando a temperatura. E aí você espera uns minutinhos e passa no seu cabelo. Ontem eu deixei ele uns 5 minutos, já ficou quente. Tem gente que diz que é a partir dos 20, 30 minutos que fica quente. É o seguinte, eu comprei o meu, ele não gira aqui. Tem gente que compra essa escova e gira, mesmo ela sendo, como que eu falo? Com preço acessível, para não falar o outro nome, né? Ela não é original, óbvio, né? Não tem o nome aqui. Eu paguei super baratinho nela. Eu escolhi o aleatório, porque assim seria mais barato. Eu acho que eu paguei 18, 19, algo assim nela. Eu achei prática que é só você separar mechas e passar o seu cabelo aqui. Essa parte aqui é de plástico, mas aqui dentro tem esse mesmo formato, só que é com ferro, entendeu? Aí eu vou passar no meu cabelo ela todinha e aí eu vou mostrar pra vocês. E depois eu explico melhor, sabe, o funcionamento dela. Meu cabelo, eu lavei ele, fui dormir com ele molhado mesmo, né? Ele secou naturalmente, aí de manhã ele tava assim desse jeito. Aí eu desembaracei a frente do cabelo, vou dividir meu cabelo no meio pra facilitar. Como eu tô com poucas presilhas, aí eu divido no meio, depois eu vou divido novamente. Eu vou começar a desembaraçar com essa escova. Vou desembaraçar ele seco porque essa escova eu usei ela a primeira vez no meu cabelo úmido. Eu tinha acabado de sair do banheiro, eu passei ela. Eu tive, sabe, aquela sensação de que eu tomei um leve choque, mas não tenho certeza. Então eu preferi usar ela no cabelo seco mesmo. E depois, quando eu fui olhar alguns comentários de pessoas que tinham comprado essa escova lá na loja, tinha comentário falando que realmente não poderia usar ela com o cabelo molhado. Então eu desembaracei meu cabelo. Aí no vídeo meu cabelo tá super cacheado. Mas aí no dia seguinte, quando eu lavei meu cabelo, porque nesse dia eu tinha alisado ele, lavei e mesmo passando alisante ficou cacheado desse jeito. Aí passou alguns dias, eu ia fazer penteado, cadê os cachos do cabelo? O cabelo tava como se eu estivesse passando pela transição capilar novamente. E pra piorar, o cabelo tava elástico. Então deu um certo trabalho pra poder pentear e desembaraçar ele, até porque tava saindo muito cabelo. Aí eu desembaracei de um lado, desembaracei depois do outro. E aí dá pra vocês verem o resultado dele, né? Desembaraçado. Depois de desembaraçar, eu vou dividir ele novamente, né? Pra poder facilitar. Eu não divido certinho, não, o cabelo, porque eu tava passando a escova. Eu já sabia que não ia ficar tão baixo assim. Eu esperava que não ficasse tão baixo assim meu cabelo. E eu também ia usar coque, né? No meu cabelo. Aí depois que eu dividir, eu vou separar em mechas finas para poder colocar essa escova pente, né, alisador, porque o seu cabelo tem que encaixar direitinho nas cerdas desse pente. Você coloca o cabelo, encaixa, e quando você for passar no cabelo, você viu que deu pra ver que sai um vapor? De primeira já reduziu os cachos, já deu uma alisada. Você tem que passar devagar, mas não é aquele devagar parando, mas também não pode ser rápido, que você tem que deixar ele um pouco no cabelo pra poder agir, entendeu? Fazer o efeito. E aí, como eu queria também pegar na raiz, eu pego o pente de baixo pra cima e também de cima pra baixo, nesse mesmo jeito que eu tô fazendo. E pra fazer as pontas, você tem que pegar ele na ponta e ir virando pra ele poder conseguir
alisar a ponta do seu cabelo. É só você assistir o vídeo com calma que você vai entender e ver como que eu tô fazendo. Aí você faz igual que vai dar certo. Quando eu tentei de primeira, a minha raiz ficou muito inchada, porque eu não sabia a forma certa de usar esse pente no meu cabelo. E eu também já peguei o pente, coloquei na tomada e passei no meu cabelo. Aí depois eu vi que tem que esperar uns 5 minutinhos mais ou menos. Pelo menos o meu foi assim, esperei 5 minutinhos. Depois eu coloquei no cabelo, você já via, sabe, o vapor saindo quando você colocava as mechas do cabelo. É fácil usar esse pente ou escova alisadora, depende de como vocês chamam aí. É só você separar o cabelo em mechas finas, encaixa esse seu cabelo no pente, sabe? Como se fosse aquele pente mesmo que você usa para dividir o cabelo, para desembaraçar. É só você encaixar o cabelo certinho lá e descendo esse pente alisador como se você estivesse desembaraçando o seu cabelo. É só você fazer esse processo que aí o cabelo vai encaixar direitinho lá. Aí você passa o pente de cima para baixo, depois você enfia o pente alisador na parte de baixo de novo para pegar na raiz, na parte de baixo para poder deixar lisa e depois você vem e passa esse pente em cima como se você estivesse penteando o seu cabelo normal. E aí você vai conseguir esse efeito liso no cabelo, tanto na parte na mecha em cima quanto na mecha embaixo e também vai conseguir fazer as pontas do cabelo, ó. Olha a diferença que dá nas pontas, porque eu tentava fazer reto e não conseguia pegar nem as pontas e nem a raiz. Agora, desse jeito assim, você consegue e é fácil. Esse pente, ele é leve. A minha tem o cabo giratório. Eu paguei R$19 na Shopee, chegou com 4 dias. Eu acelerei o vídeo porque nem todo mundo tem paciência de assistir vídeos longos, mas eu vou deixar ainda para vocês verem o passo a passo como que faz, né? Aí é só você dividir mecha fina e colocar o pente alisador. Esse processo é rápido, pra mim demorou mais ou menos, acho que eu demorei uns 40 minutos, 1 hora mais ou menos pra alisar, porque eu parava pra editar o vídeo pra ter espaço. Olha como a raiz fica lisinha, bem esticada. Eu já terminei essa parte de trás, agora eu vou fazer do outro lado. Vou fazer a divisão, né, do meu cabelo. Aí eu faço a divisão do cabelo, já desembaraço e separo em mechas finas, porque isso é um pente alisador. Então, tem momentos que vai acabar pegando o seu cabelo e vai agarrar o seu cabelo se ele não estiver bem desembaraçado. E o meu, como que tava cacheado e também embaraçado, às vezes ele grudava no pente. Eu passei esse pente alisador, ele saiu o meu cabelo, mas eu sabia. Algo bem pouquinho, por quê? Porque tava embaraçado a parte que eu passei o pente e mesmo ele não indo, eu insisti em passar o pente mesmo assim. Então, eu já sabia que aquela mecha ia sair, que era aquele famoso nó de fada, né? Então, já dá pra ver, já de primeira, já que você passa a mecha no pente alisador, ele já alisa, olha o efeito que dá no cabelo. Eu vi muitos comentários falando que esse pente alisador só funcionava em cabelo já liso. Como pode ver, o meu cabelo não é liso. Eu passei alisante, mesmo assim não pegou, mas dá pra ver, ó, o efeito que dá no cabelo. Mesmo meu cabelo estando elástico devido à química que eu usei no mesmo dia, dá pra ver que mesmo assim ficou um cabelo assim bonitinho. O cabelo não tá destruído. E também foi fácil pra mim. Teve mechas que eu passei só uma vez o pente alisador, teve mechas que eu passei duas. Entendeu? E as pontas também você consegue deixar elas viradas da forma que você quer usando esse pente alisador. Então, ele funciona assim, depende da forma que você use também. Você tem que ter paciência. Não é que paciência porque é difícil, é paciência porque você tem que separar em mechas. As mechas não são muito finas, mas tem que separar em mechas e passar o pente alisador. Se você for escovar o seu cabelo com o secador, você também separa. A maioria das pessoas separam em mechas finas para poder secar. Também separa em mechas finas na hora de passar chapinha, só que cobram muito de um pente alisador. A maioria dos comentários que eu vi lá no aplicativo de venda, que foi onde que eu comprei, né, que foi na Shopee, era falando isso, não secou o cabelo, você não vai pegar esse pente alisador e passar no seu cabelo todo solto e ele vai secar o seu cabelo. O meu cabelo já estava seco, tava acho que uns 70, 80% seco, e aí o restante eu terminei de secar usando esse pente alisador, o que não é recomendado. E ele também deixou o meu cabelo liso e eu separei em mechas finas, mas não tão finas. E em menos de 1 hora eu fiz o meu cabelo todo. Isso porque toda hora eu parava para poder editar o vídeo, eu também parava para olhar as panelas, porque eu tava fazendo comida para minha filha. Pra usar o pente na frente, eu uso ele normal, sabe? Como se eu estivesse penteando o meu cabelo todo pra trás, que assim ele consegue pegar os cabelinhos bem pequenininhos, sabe?
aqueles de baby hair ou então aqueles que são quebrados. Eu comprei essa escova alisadora, ou pente alisador, né? Ela não é secadora porque eu vi alguns comentários de pessoas falando que corre risco de choque elétrico se você usar ela no cabelo molhado. O meu cabelo deve estar uns 70% seco, então ele estava úmido. E eu usei essa escova na mecha que ele estava úmido, eu tive que passar de 3 a 4 vezes. Na mecha que tava assim seca, né, que secou naturalmente, eu passei 2 vezes. Eu demorei acho que de 20 a 30 minutos para fazer só esse lado, por quê? Porque durante o processo eu fui parando para poder regular, né, a iluminação, também parei para editar os vídeos porque meu celular tá sem espaço, então eu gravava, parava para editar. Esse foi o resultado. Eu mostrei no início do vídeo, ó, dá pra você ver aqui, ó, a diferença de como ele tá cacheado, como que tá cheio desse lado e aqui como que tá. As pontas tá ressecada, mas o vídeo não era pra isso, né, era pra fazer a resenha dessa escova. Essa escova, eu não sei se eu paguei 14 ou 19 nela. Eu comprei ela na Shopee, com 3 dias ela foi entregue. No começo do vídeo eu falei que o cabo dela não girava, mas ao longo do processo que eu fui, sabe, secando meu cabelo, eu percebi, né, que o cabo girava assim, esse cabo ele gira. Eu coloquei ela pra mim poder, coloquei na tomada aqui perto de mim, né, e tem uma tomada e eu coloquei uma mesinha. O cabo dela não é muito longo, ó, mas deu pra mim poder usar ela. Essa minha, o cabo dela gira. Teve pessoas que eu vi em outros comentários que falavam que o cabo não girava, que esse pente alisador não fazia efeito, não servia, tanto que eu já coloquei no carrinho 3 vezes. Inclusive, comprei 2 vezes e cancelei a compra e recebi o reembolso. Por quê? Porque quando eu vi os comentários das pessoas falando que não prestava. Inclusive, nessa loja que eu comprei, tinha vários comentários falando que não prestava, mas também tinha comentários falando que era bom. Então, eu percebi que não é o pente alisador em si, e sim a pessoa que não sabe a forma de usar. Eu não fiz um vídeo muito longo, porque tem pessoas que reclamam e não têm paciência, assim como eu também não tenho paciência para vídeos longos. Mas se em algum momento do vídeo você sentiu falta de algum detalhe ou algum comentário meu, uma opinião sobre o produto, é só escrever aqui, sabe, nos comentários, que depois eu faço um vídeo falando ou então eu respondo para ser mais rápido. Quando eu passei, eu não mostrei, não gravei mostrando todo esse lado do cabelo, como eu disse, meu celular tá sem espaço, mas eu mostrei a parte de trás e também mostrei algumas mechas da frente. Pra você usar o pente, você tem que pegar aqui, ó, na lateral. Tem que se concentrar em pegar aqui. Por quê? Porque eu fiquei, acho que uns 10 a 20 minutos passando esse pente no meu cabelo com ele desligado. Ele tava na tomada, mas tava desligado e eu não percebi. Entendeu? Essa luzinha dele aqui, ó, não tava acesa. Ele ainda tava quente, mas a luzinha não tava acesa. Eu coloquei ele na tomada, você espera de 5 a 10 minutos mais ou menos para ele aquecer. Foi o tempo que eu esperei. Se você quiser já passar direto no cabelo, passa também. Ontem eu passei, mas demorou mais para alisar. Então hoje eu esperei mais ou menos 5, 10 minutos para ele aquecer. Depois você separa a mecha. O meu já tá alisado aqui, né? Como vocês podem ver. Pegou a mecha, encaixa, ó, encaixa o pente no cabelo e vai fazendo esse movimento devagar, não devagar aquele, sabe, parando. É um devagar assim, sabe, indo lentamente, aí vai escorregando no cabelo. Ele ainda tá quente, ó, desliguei, mas tá fora da tomada, ainda tá quente. Aí vai aqui, cuidado pra não encostar sua mão, pra não queimar. Aí aqui você vira, ó, na hora da ponta você segura aqui no comprimento e desliza pra ele pegar a ponta. Aí vai fazer o formato, ó, que nem vocês veem, faz a ondinha. Ou você também, se quiser com a raiz bem baixa, você pega por baixo primeiro, ó. Passou o pente aqui por baixo, ó, tá vendo? Ele saiu aqui fora. E você vai deslizando. Aí você viu que o seu cabelo já ficou liso. Aí pra raiz ficar mais baixa ainda, você pega por cima, ó. Porque se você pegar por baixo e deixar, vai criar tipo uma onda na raiz, ó. Aí você vai descendo lentamente, aí o cabelo já vai ficando com brilho e já lisa. Quando eu seco o meu cabelo com secador normal, com o meu cabelo já 100% molhado, eu seco o secador, ele fica assim, ó, com esse volume do jeito que tá. Só que convenhamos, eu paguei menos de 20 reais nisso e o frete foi grátis. Olha esse cabelo.
Eu alisei o meu cabelo ontem, mas não parece, ó. Mesmo passando alisante, é como meu cabelo ficou. Aí dá pra você ver a diferença desse lado pra esse lado. Aí você vê se compensa ou não.